Ô, Mônica, vamos lá. A gente tem aí, claro que tem as questões jurídicas e tem as questões políticas, né? Mas como o Bolsonaro pode se defender? Qual é o futuro de Bolsonaro? O que pode vir aí para ele? Como é que você vê aí no caminho de Bolsonaro? O que você vê no caminho de Bolsonaro? Fabiola, no curto prazo eu vejo a chance que, como todos, zero chance de o Supremo Tribunal Federal acatar qualquer embargo apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo foi longo, as defesas foram apresentadas, o convencimento de 4 dos 5 juízes da primeira turma do Supremo era muito sólido, houve a condenação e agora é uma questão de tempo apenas para que se formalize, para que se mude um nome. O Bolsonaro está preso há mais de 100 dias, o Bolsonaro agora já foi para a Superintendência da Polícia Federal, só resta saber se ele seguirá lá ou se ele vai, de fato, para o complexo penitenciário da Papuda. Então, eu acho que nesse curto prazo, o Fabiola, não vai existir nenhuma alteração, nada muda. A gente está aqui só para sacramentar, né? A gente só está esperando que o Supremo sacramente a condenação e o cumprimento da prisão. Acho que é impossível, não vejo nenhuma brecha, nenhum espaço para nenhum tipo de recurso que possa alterar minimamente a situação do ex-presidente nesse curto prazo. Agora, claro, uma defesa, ela, quando ela é feita, ainda mais de um ex-presidente, de um político, de uma liderança como ele, ela deixa aí uma narrativa, né? Ela deixa argumentações, ela organiza os argumentos contrários a essa condenação, que tem também que também servem como um instrumento político para essa narrativa, para os defensores do ex-presidente seguirem defendendo a inocência dele. Isso aconteceu com Lula, né? Quando o Lula foi preso, os argumentos da defesa, o lawfare, a perseguição que ele sofria do judiciário, segundo sua então defesa, tudo aquilo foi um caldo importante, né? Alimentou muito, deu muito subsídio para quem defendia o ex-presidente, o então ex-presidente, o agora presidente novamente Lula. E eu acho que vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro. Daí a importância dessas defesas, né? A importância política, a importância, enfim, para que quem quer defendê-lo tenha bons argumentos, Fabiola. E para a justiça também, né? É importante, porque como a gente fala, né? O próprio presidente Lula sempre fala isso, ele tem todos os direitos da defesa dele, isso tem que ser respeitado, isso é democracia, né? E fazer com que o brasileiro acredite no seu sistema judicial, em todo o equipamento judicial. Agora, quando a gente ouve, Josias, o advogado de Bolsonaro falar, vamos lutar até o fim. Qual é o fim, né? Qual é o fim? Esse jogo está jogado, né, Fabílio? O advogado sabe disso. Nós estamos aí observando os últimos momentos para esse grupo principal, para esse alto comando do complô do golpe. Nós estamos observando as últimas cenas do espetáculo do devido processo legal. E os advogados fazem o papel deles, né? Foram pagos para isso. E aí o advogado diz, vou até a última bala. A última bala dele é um traque, porque o embargo infringente, e de fato os condenados têm até quarta-feira da semana que vem para ajuizar esse tipo de recurso, mas é um recurso que todos sabem não vai prosperar, porque ele visa discutir o mérito e só poderia ser aceito se houvesse 2 votos divergentes pela absolvição na primeira turma e só houve um voto, né, o do Luiz Fux. Então esse jogo está jogado e os próximos lances vão se transferir para uma outra seara, para um campo da política. E é muito interessante notar, Fabiola, que ontem estava na reunião do PL com a família Bolsonaro o advogado, o Paulo Cunha Bueno, estava participando da reunião do partido com os familiares do preso e estavam ali discutindo a estratégia de reação. E, nesse momento, o advogado já fez o trabalho dele no Supremo, agora vai passar uma segunda fase, que é tentar obter uma transferência do Bolsonaro, o retorno do Bolsonaro para a prisão domiciliar. Isso ainda cabe à defesa fazer. Se eles tiverem bons argumentos médicos, é possível que mais adiante
eles consigam devolver o Bolsonaro à prisão domiciliar, mas nesse momento em que está esgotada a possibilidade de argumentação jurídica no Supremo, o advogado está municiando o partido, municiando a família com elementos que possam ser utilizados, elementos com um viés jurídico, que possam ser utilizados para construir o enredo político. Então, é o que resta à defesa nesse momento, Fabiola. E o jogo vai ser transferido, como disse, para a seara política. Nesse momento está em pleno andamento a articulação para decidir como é que vão tratar o Bolsonaro. E aí há diferentes visões, né? Os herdeiros de alma dele, Tarcísio de Freitas, outros governadores que ambicionam o apoio do Bolsonaro, esses têm um jogo, a família tem outro jogo, e os bolsonaristas parlamentares do PL têm outro jogo. Então são 3 tipos de estratégias que giram em torno do Bolsonaro, mas que já não estão muito preocupados com ele, estão preocupados com o próprio futuro. A família está preocupada com o futuro, os governadores idem, e também os bolsonaristas, os parlamentares, têm a sua estratégia que está voltada para a sua sobrevivência política, não para o bem-estar ou para a anistia do Bolsonaro, nada disso. Cada um está jogando o seu jogo agora, Fabiola. Vamos lá, Sakamoto, a gente vê aí as tentativas, os caminhos que os advogados têm, como disse até a Mônica e o Josias, são muito limitados, né? Como é que você vê esse futuro de Bolsonaro, o fim de Bolsonaro, como diz o advogado? Vamos lutar até o fim, que fim é esse? Até onde eles podem recorrer? Como que eles podem recorrer? Com relação à questão dos recursos, eu acredito que a Mônica e o Josias já falaram bastante. O advogado está fazendo o papel dele, ele está sendo pago para isso, muito bem pago para isso, diga-se de passagem, não é um advogado da defensoria, não é pro bono, e ele vai ao máximo. Os defensores já fariam isso, um advogado muito bem pago faria isso em dobro, assim, de tentar ao máximo todos os recursos para ajudar o seu cliente, ou pelo menos ajudar, se não é possível ajudar juridicamente, porque esse jogo está jogado, né? Ninguém vai conceder um habeas corpus para o Bolsonaro nessa altura do campeonato, depois de tudo que houve, depois de todas as provas, de todas as evidências, de tudo, né? Mas é claro que todo esse jogo, esse processo, ele contribui para reafirmar junto à cabeça do bolsonarismo mais radical de que Bolsonaro está sendo vítima de uma injustiça. Não está sendo vítima de uma injustiça. Ele teve o processo legal respeitado, ele teve todo o direito de defesa. A gente está num processo que entre investigação e até a condenação se arrasta desde 2023. Então, ele teve tudo isso, e isso aí é inegável, né? Então, só que todos esses recursos, esses discursos criados a partir daí vão ser usados à exaustão para fortalecer a imagem junto aos seguidores radicais do presidente de que ele é injustiçado. Só que para o Bolsonaro, os acontecimentos dos últimos dias foram muito ruins. Ele já estava numa situação complicada depois que o filho dele se pirulitou para os Estados Unidos e começou a trair o próprio país, incitando um governo estrangeiro a mover mundos e fundos contra a nossa economia e nossas instituições para que Jair Bolsonaro ficasse livre de uma condenação. Só que nos últimos dias, o vídeo que circulou, o vídeo dele derretendo, que mostrou toda a sua tornozeleira eletrônica destruída e ele confessando que fez aquilo, né? Ou seja, num processo que se conecta a um pedido de prisão preventiva por tentativa de fuga, né? Por risco de fuga, joga a imagem de Bolsonaro lá embaixo. Junto aos seus seguidores mais fiéis, não tenha dúvida nenhuma que nada muda, são seguidores que pulariam no abismo se Bolsonaro falasse pula aí. Só que, quando você pega a estratificação do eleitorado, você tem os bolsonaristas, a direita bolsonarista, a esquerda lulista. Aí depois você tem a esquerda não lulista, a direita não bolsonarista. E você tem os independentes. Esses independentes são um fiel da balança das últimas eleições, ainda mais numa sociedade extremamente polarizada. Esse pessoal, quando vê aquela imagem, né, da tornozeleira, passa o quê? Não passa a ideia de um mito, não passa a ideia de um herói que enfrenta destemido as agruras da prisão. Não.
passa a ideia de alguém que está querendo atropelar as regras, atropelar a lei, atropelar as instituições e que, se pudesse, fugiria na calada da noite, na surdina. Passa uma ideia de que aquela pessoa que se vendeu como mito, como herói, como injustiçado, na verdade é mais um criminoso que tenta fugir. Qual que é a diferença entre o Bolsonaro, que tentou derreter a tornozeleira eletrônica, e um preso que, com uma chave de fenda, tenta também quebrar ou tenta danificar a tornozeleira eletrônica? Então, Fabíola, para te devolver, a questão é que, para o Bolsonaro, toda essa defesa vai ser usada, vai continuar sendo usada para fortalecer a sua relação com os seus seguidores, que é o seu maior patrimônio e que, é claro, vai fazer com que muitas pessoas que queiram o apoio dele, a bênção dele em 2026, continuem procurando ele. Esse pessoal vai estar conectado com ele. Mas esse pessoal representa 15% da população. O bolsonarismo raiz não é a maioria, né? A maioria da população ficou assustada com a cena. E aí, né, uma comparação, ela é meio óbvia, né, meio claro, né? Quando o Lula foi preso em abril de 2018, né, ele não tentou fugir, né? Ele falou, vou ser preso e vou enfrentar a cadeia, né? Esperava-se que os seguidores de Bolsonaro, pelo menos o pessoal que respeitava ele, né, imaginava que ele faria a mesma coisa. Já deu provas de que, se pudesse, se pirulitava também. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caminho também que eles buscam, que é a anistia. A Mônica tem apuração disso pra gente, mas nesse momento a gente acaba de receber imagens lá em frente à sede da Polícia Federal, onde está preso o Bolsonaro. Quem acaba de chegar por lá é o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. A gente tem as imagens da chegada dele para visitar o pai, visita essa autorizada por Alexandre de Moraes. Vamos assistir juntos. Cercado, vigiado, e com base, ele botou na sentença uma vigília, um pedido para que pessoas fossem junto comigo orar pela saúde dele, por justiça, que não era na porta do condomínio dele, era longe da porta do condomínio, que não causou, eu fiz a vigília, não causou nenhuma aglomeração, as pessoas não ficaram lá, não dormiram lá, não permaneceram lá, que já era a nossa intenção de fazer a vigília, todo mundo ir para casa para continuar orando. Eu pedi que as pessoas, no domingo, a vigília foi no sábado, no domingo as pessoas fossem para as suas igrejas, que os pastores, os padres tratassem do que está acontecendo no nosso país, nos cultos, para defender a liberdade religiosa. Então, assim, não tem nenhuma lógica isso. O Alexandre de Moraes queria fazer e fez. É isso que está acontecendo há muito tempo no Brasil. Ele faz o que ele quer, independente da lei, independente das provas que tem no processo de total inocência do presidente Bolsonaro. O senhor pode comentar o processo da anistia? O senhor disse no começo da resposta. Vocês vão recorrer, senador? O senhor disse que ele não ia fugir, foi a pergunta da colega. É que no início da resposta nós não estávamos posicionados. Não, é só falando do início aqui, é totalmente impossível que ele tivesse qualquer chance de escapar, ainda que ele tivesse dado uma retada naquela tornozeleira. E se ele quisesse fugir, ele não tinha ali tentado tirar a capinha, a tampinha da caixinha lá da tornozeleira, ele metido a tesoura na tornozeleira, né? E foi realmente uma confusão mental que a ciência explica. O que aconteceu foi uma confusão mental por parte dele, e eu acredito que tem sido isso mesmo. Vocês vão recorrer? Entendi. Vão recorrer? O que vocês vão fazer? Do quê? Como que vocês vão fazer agora? Eu não sei, essa parte jurídica eu prefiro que os advogados dele falem. Tá, eu só acredito que eles vão apresentar os embargos infringentes, pelo menos. Não sei aí qual é a estratégia exata. Mas a gente está vendo que isso não é um processo. Isso é uma farsa que está acontecendo há muito tempo e ele está sendo... As decisões estão sendo com base em quem ele é, não com base no que está nos autos. Tudo não combinado. Como é que está a saúde? O senhor tinha falado, né, da questão? Não, ele teve crise de soluço de ontem para hoje. Durante a noite? Eu não sei qual foi o horário exato, né, mas parece que o policial federal, alguém que estava ali de plantão, deu a medicação para ele e conseguiu tirar, né, a crise de soluço dele que estava começando forte. Enfim, eu fico preocupada com isso, porque uma das internações dele aqui em Brasília foi exatamente por esse soluço, ele acaba broncoaspirando um pouquinho de líquido que vem do estômago e isso causa infecção no pulmão. Essa é a preocupação, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa que pode ser letal. Então, mais uma vez, estão brincando de tratar o presidente Bolsonaro de uma forma completamente desumana. E o que a gente está defendendo aqui é humanidade, é fazer com que a pessoa idosa e com comorbidades, que todos têm ciência que ele tem, para que fique pelo menos em casa onde ele tem um tratamento mais adequado. Tá bom? Pode comentar do processo da anistia? Eu tenho uma reunião agora. Tá aí
Falou ainda bastante coisa o senador Flávio Bolsonaro. Isso foi na saída da visita. Eu falei que ele estava chegando, não, ele estava saindo. Nesse momento, chegou lá por volta das 9, pouco da manhã, visitou o pai, ficou aí um pouco menos de uma hora. E aí diz ele, o que a gente está pedindo é humanidade. Ele está sendo tratado de forma desumana. Repetiu mais do mesmo, né, Mônica? Não tem nenhuma novidade aí na fala do Flávio Bolsonaro. Alguns falaram que ele teria sido responsável por mandar o pai para a prisão preventiva diante da convocação da vigília, mas depois veio a história da tornozeleira e agora ele falando assim, mesmo que ele tivesse arrebentado aquilo lá, isso não seria motivo, voltam a falar de perseguição. É o discurso que eles vão usar, né? E vão continuar usando, né, Mônica? Tem uma coisa curiosa aí, Fabíola, que a gente está aqui falando de direitos, claro, que eles nunca reconheceram para qualquer preso, né? Tem uma postagem do Eduardo, inclusive, de 8, de ele seria que vão previsão militar no Brasil, um país como o Brasil, que não consegue nem vigiar tornozeleiras eletrônicas. Era isso que ele falava. Agora, a gente voltando, quer dizer, o que eles faziam ou defendiam, não interessa aqui, porque isso não vai impedir que o Brasil civilizado defenda direitos para o Bolsonaro, né? Uma coisa que me pareceu, assim, que a gente tem que lembrar nessa questão da vigília, eu acho que teve a questão da tornozeleira, que agravou, que mostra que, de fato, havia uma tentativa de tirar a tornozeleira, então não tem como o Bolsonaro ficar em casa se ele fica tentando tirar a tornozeleira. Agora, a questão da vigília, eu faço uma ponderação aqui, que é o seguinte, quando o Lula foi preso em 2018, Lula foi para o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, e as pessoas cercaram o sindicato, e aí houve até um momento em que se perdeu o controle daquelas pessoas, porque a ideia do Lula era ir para o sindicato e se apresentar à justiça, mas ficar ali por alguns momentos, ali no lugar onde ele começou a carreira política dele. E ele ficou ali uns 2, 3 dias cercado por uma espécie de uma vigília, inclusive teve uma celebração religiosa pela memória da mulher dele, Marisa Letícia, que tinha falecido. E aí houve um momento até que se perdeu o controle, né? As pessoas não queriam deixar o Lula se entregar, falavam não se entrega, foram para o portão. A Gleisi Hoffmann teve que sair do sindicato, se dirigir ao público que estava lá, falar o presidente quer se apresentar, o presidente vai se apresentar. Mas uma coisa como uma vigília, como a que o Flávio Bolsonaro fez, que teve para o Lula em 2018, depois as pessoas montaram um acampamento na frente da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para falar bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Isso são lideranças muito fortes, né? São lideranças muito grandes do Brasil, ex-presidentes. Então, esse é o tipo de movimento que eu acho até normal e previsível que tenha. No entendimento do Alexandre de Moraes, aquilo era um clima sendo criado para dificultar a prisão do ex-presidente, né? Mas se a gente fizer um paralelo com 2018, é bem parecido, né? A questão da vigília, eu estou falando, não de romper a tornozeleira. De fato, o Lula se apresentou à justiça, teve a oportunidade de sair do Brasil, foi aconselhado a sair do Brasil e não saiu do Brasil e decidiu encarar o processo. Mas essa semelhança existiu, né, Fabíola? Então, eu acho que atos a favor do ex-presidente, vigílias, rezas, orações, protestos, passeatas, elas fazem parte, né, quando você tem uma liderança desse peso presa.